Livro de Êxodo, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 3, diz assim: Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que fizeste subir do Egito, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e os nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Eis que eu farei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar de Massá Meribá, porque por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Espírito de Deus, fale conosco nessa noite e revela-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem demonstrado ao meu coração desde essa manhã. Tenha liberdade para comunicar ao nosso espírito a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, quando nós vemos aqui o segmento da jornada do povo de Israel no meio do Egito, algo muito interessante é que o povo de Israel, mesmo vivendo uma série de milagres, mesmo passando por uma série de realizações extraordinárias da parte do Senhor, mesmo vendo o mar se abrindo, mesmo mediante as 10 pragas sendo atingidas sobre o Egito, mesmo vendo os primogênitos do povo do Egito morrendo no passar das pragas, mesmo vendo tudo ocorrendo, mesmo Deus guardando o povo numa cidade chamada Gósen, a terra da provisão, o lugar do sustento, mesmo o povo saindo do Egito em posse de todas as propriedades, dos ouros, de tudo que eles poderiam, e tantos outros milagres. O povo estava com fome no meio do deserto, Deus mandava codornize para o povo estava com frio, Deus mandava uma coluna de fogo. O povo estava com calor, Deus mandava uma nuvem de glória para proteger o povo estava com sede, Deus sempre mandava uma provisão para o sustento do povo, para o cuidado do povo, porque o Deus que tirou o povo do Egito, ele era o encarregado de conduzir o povo até a terra de Canaã, até a terra da promessa. Entretanto, da terra do Egito até a terra da promessa, há uma trajetória, há um processo, há um caminho, há uma trajetória a ser seguida, há um meio pelo qual o povo precisava chegar, há um meio pelo qual o povo precisava andar e precisava passar. E esse meio é que iria qualificar aqueles que iriam entrar na terra, adentrar na terra da promessa ou não adentrar na terra da promessa. A bênção de Deus está liberada para todos nós. Os céus do Senhor estão liberados para todos nós. Entretanto, tomarmos posse, acessarmos, adentrarmos, não são para todos. Por quê? Porque é uma trajetória, há um caminho a ser trilhado, e esse caminho nem todos querem, porque todos querem sair do Egito, mas querem se manter com as práticas do Egito. Sair do Egito pensando no pepino, sair do Egito pensando na cebola, sair do Egito pensando no alho, sair do Egito reclamando e murmurando. Esse era o coração do povo de Israel. É por isso que o texto começa, quando nós começamos a ler no livro de Êxodo, capítulo 17, no verso 3, dizendo que o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: Moisés, é o seguinte, você nos tirou lá do Egito, olha só, depois de tudo que Deus havia feito, eles questionando a Moisés, dizendo: Moisés, você nos tirou do Egito para a gente morrer de fome no meio do deserto. Estava morrendo de fome? Estava nada. No meio da necessidade, Deus mandava codornize, a roupa crescia no corpo,
a sandália crescia nos pés. Estava calor, Deus mandava uma coluna de uma nuvem de glória para poder proteger o povo. No meio do frio, que rachava o frio no deserto, Deus mandava a coluna de fogo. Como é que o povo estava reclamando da provisão que Deus já estava mandando? Eles estavam vivendo atos contínuos de milagres na vida deles. Eles viviam atos diários de revelações de Deus. E eles reclamando: Moisés, você vai nos tirar do Egito, onde nós estávamos como escravos, onde nós estávamos morrendo, onde nós não tínhamos mais destino, onde nós não tínhamos nada, mas estava muito bom lá, porque nós estávamos debaixo do jugo de Faraó. Praticamente falou isso. O que muitas pessoas às vezes se acostumam com a forma de opressão do inferno e com a aprovação a ponto de se esquecerem de tudo que Deus já tem feito de milagres na vida dele. E aí ele falou: olha, você vai nos levar para o Egito para morrer nós, os nossos filhos, nossas mulheres, nossos gados, e agora? O que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e eu quero trazer alguns pontos desse texto. A primeira coisa que me suscita em tudo isso, ao ver esse texto, ao olhar essa circunstância, é ver a ingratidão que o povo tinha com relação a tudo quanto o Senhor já tinha feito. A ingratidão nos faz esquecermos dos milagres que Deus já nos fez. Sabia disso? A ingratidão faz você ter uma amnésia espiritual, a ponto de esquecer de tudo que Deus já te deu. Deus já te salvou, Deus já te transformou, Deus abriu a porta de emprego que você não tinha, Deus te deu saúde no meio dessa pandemia de tantos milhares de milhões que morreram. Você hoje teve a oportunidade de se alimentar, seja arroz, feijão e ovo, ou seja um copo de água, você conseguiu, porque Deus tem te sustentado. Entretanto, a ingratidão corrói o propósito de Deus em nós. Tantos milagres que Deus tem nos dado, tantas coisas que Deus tem feito, tantas oportunidades. Eu vi uma reportagem hoje de manhã, eu falei: Deus, nós temos que glorificar o teu nome por tudo que temos. Sabe quem ganhou esses dias aí? Está tendo agora a Olimpíada, o Paralímpico. Começou essa semana. Tem o Olímpico e depois tem o Paralímpico. O primeiro medalhista de ouro do Brasil foi na natação. E o cara não tinha os dois braços. Não tinha os dois braços e conseguiu ganhar de primeiro na natação, 100 metros livres. Pensa, e nós somos ingratos, tendo os dois braços, tendo as duas pernas, tendo a oportunidade de cultuar, tendo a oportunidade de termos uma casa. Sabe por quê? Porque a ingratidão corrói o sentimento da nossa mentalidade, nos faz esquecermos que Deus já foi tão bondoso conosco, que no momento que você estava desesperado, que você estava indo para o inferno, que você estava se perdendo, Ele foi e te arrancou do seu lago de lodo, te colocou de pé, te lavou, te santificou, te purificou, te deu vida, te deu alegria, te deu abundância, te deu filhos, te deu esperança. Isso é motivo para agradecermos ao Senhor. E entenda que a ingratidão é a maior ferramenta do inferno para nos gerar a pior de todas as dores, a dor na nossa alma. Sabia que não existe dor pior do que a dor da alma? A dor do ressentimento. E a ingratidão é uma das ferramentas de Satanás para nos corroer a nossa alma, para corroer aquilo que foi depositado dentro de nós, em Deus. Quando o Espírito Santo, o Arcadosh, foi soprado sobre as narinas de Adão, dando-lhe vida, até então, o homem não tinha nenhum impasse. Depois disso, se tornou uma das artimanhas do inferno tentar mitigar de dentro de nós a presença do Espírito Santo por meio da ingratidão. 2 precedentes da ingratidão. O primeiro deles, solidão. O ingrato vive só. A solidão é completamente diferente de solitude. Eu já preguei aqui uma vez falando sobre isso. Solidão é uma coisa, e a solidão geralmente vem do ato de ingratidão. É um precedente da ingratidão.
Porque o ingrato nunca gosta de viver em comunhão. O ingrato, ele sempre quer se tornar isolado, porque ele se autodenomina suficiente. Ele se acha que pode, ele acha que consegue, ele acha que tudo está no controle dele, ele acha que ele consegue dominar tudo e todas as coisas. É diferente da solitude, na qual eu me reservo um tempo a sós para ouvir o que Deus tem para mim. A solitude é diferente da solidão. Na solidão eu busco a mágoa corroída dentro de mim. Na solitude eu procuro Deus para me encontrar mais próximo e servir os outros. Entenda, não viva sozinho. Entenda isso. Não queira viver sozinho. A solidão te afasta do propósito de Deus. A solidão atrai a ingratidão para a nossa alma. Viva rodeado de pessoas, porque as pessoas completam o propósito de Deus em nós. Aquilo que eu não tenho, a pastora tem. Aquilo que a pastora não tem, a pastora Leide tem. Aquilo que a pastora Leide não tem, a dona Valdeni tem. Aquilo que a dona Valdeni não tem, a Thelma tem. Aquilo que a Thelma não tem, a Valéria tem. Ou seja, nós vivemos na completude uns dos outros. Ou seja, não podemos viver só. A partir do momento que vivemos só, nós dizemos: nossa ferramenta é o bastante para fazer funcionar a nossa vida. A nossa ferramenta é o bastante para fazer funcionar o reino de Deus. Não. Nunca viva só. Jesus ia orar, ele não ia sozinho, ele chamava Pedro, Tiago e João. Ele sempre estava acompanhado de homens e mulheres. Quando Moisés foi falar com o faraó, ele não foi sozinho, ele levou Arão juntamente com ele. Nunca ande sozinho. Paulo, quando começou o seu ministério, ele não começou sozinho, ele foi junto com Barnabé. Sabe por quê? Porque Paulo poderia ser o bambambam da época, mas ele não se completava com aquilo que Barnabé tinha. Barnabé tinha uma porção, Paulo tinha outra, e o reino de Deus é consolidado mediante a porção que temos uns dos outros. É por isso que no livro de Gênesis, quando Adão foi formado, gerado diante de Deus, ele falou, Deus virou para ele e falou: olha, eu tenho companhia com você, todos os dias eu desço na viração do dia, eu bato um papo com você, como diz a pastora, eu tomo um cafezinho, pilão com você no finalzinho da tarde, mas olha, não é bom que o homem viva só. Eu falhei uma disjuntora. Por quê? Porque a completude de propósito é na unidade que Deus ordena a bênção. É por isso que Provérbios 17 diz que em todo tempo se ama um amigo, mas na angústia se faz um irmão. É por isso que em Provérbios 17 fala: olha, é na completude que um afia o outro, assim como o ferro afia o outro ferro, o homem afia o outro homem. É no meio da unidade que nós conquistamos a bênção, porque quando estamos unidos não há espaço para ingratidão. Segundo precedente que eu vejo da ingratidão, chama-se murmuração. A murmuração é o maior atraso da nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 8. A murmuração é o maior atraso da nossa vida. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, pela manhã pão para se fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmureis contra ele. Por quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Olha o atraso que fez o povo. Por conta da murmuração, o povo rodeou 40 anos no deserto, numa trajetória que levaria no máximo 40 dias. O povo rodeou 40 anos no deserto por conta da murmuração. A murmuração é um atraso no propósito de Deus. A murmuração nos faz dizermos ao Senhor: olha, eu não confio no Senhor. A murmuração é o precedente da nossa ruína. É por isso que no livro de 1 Coríntios 10:10, abre lá comigo, da palavra, 1 Coríntios 10:10. Você vai gravar esse versículo.
Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Sabe por quê? A murmuração libera o destruidor. Você sabe o que é o destruidor? Eu vou lá no livro de Ageu, mas depois você lê no livro de Ageu. No livro de Ageu, quando houve a liberação, o povo estava vivendo um tempo de prosperidade. Tudo que eles plantavam, eles colhiam. Eles viviam um tempo de abundância. Entretanto, eles haviam se esquecido de Deus. Eles haviam se esquecido do Senhor. Então, Deus mandou ali 4 pragas, 4 tipos de gafanhotos para consumir o fruto daquele povo. Mandou primeiro o gafanhoto cortador, e cortava a plantação, cortava o fruto do povo. Entretanto, para eles tanto fez como tanto faz, porque eles viam uma folhinha só cortada e aquilo não gerava nenhum impasse para eles. Depois veio o gafanhoto migrador, ele descia sempre em bando. O migrador, ele sempre anda em bando, ele nunca vem sozinho, ele vem sempre em bando e ele desce de uma vezada e ele consome aquela plantação e deixa a plantação devastada. Mas aquilo ainda não era tudo. Depois ele mandou o gafanhoto destruidor. E o gafanhoto destruidor, depois de ter comido já a plantação, depois de ter comido já o cortador, já ter comido, o migrador já ter passado, o destruidor, ele não tinha mais o que comer na plantação. Então a ideia do gafanhoto destruidor não é comer mais a plantação, mas é comer e é arrebentar com a vida do agricultor. Então ele comia tudo, era como se fosse um cupim, ele corroía as casas, ele acabava com a vida do agricultor a ponto de que o agricultor sofresse feridas dentro do seu corpo, feridas na sua alma. É por isso que no livro de Malaquias, no capítulo de número 10, ele faz a reflexão, versículo de número 4, capítulo 4, versículo de número 10, ele começa a dizer: olha, então, quando você dizimar na casa do Senhor, para que não haja falta na minha casa, para que não haja ali o meu celeiro, não esteja em escassez, então, no versículo 11, ele fala: então eu repreenderei o devorador. Ele já traz o reflexo que é o mesmo tipo de gafanhoto, ou seja, a ideia aqui é de que todas as vezes que nós murmuramos, nós liberamos o gafanhoto destruidor para acabar com a nossa vida. É por isso que é importante nós travarmos os nossos lábios antes de murmurarmos, porque a murmuração, ela nos atrasa o propósito de Deus. Ela atrai o destruidor que vai acabar com a nossa casa. Ela atrai o destruidor que vai acabar com a nossa colheita, com a nossa plantação. É por isso que o Senhor, Ele está nos ensinando nessa noite a vencermos o espírito da ingratidão. Como vencer o espírito da ingratidão? Primeiro, cerque-se de verdadeiros amigos. Cerque-se de verdadeiros amigos. Eclesiastes capítulo 4, verso 10 diz assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre é o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Olha a importância de se ter amigos, porque o amigo verdadeiro, grave isso, cerque-se de amigo verdadeiro, ele nunca vai omitir a verdade para você. Ele vai te ajudar, mas ele vai falar para você: rapaz, você precisa de criar vergonha na cara e se apaixonar mais por Jesus. Você precisa de poder separar um tempo mais de oração, um tempo mais na palavra. Você precisa de separar um tempo mais para ouvir a voz de Deus. Você precisa de se alinhar, você precisa de se batizar, você precisa de caminhar com Deus, você precisa de ganhar alma, você precisa de amar Jesus mais. O amigo verdadeiro sempre nos quer bem. Cerque-se de amigos. Segundo, para viver a ingratidão, troque a murmuração por um cântico de adoração. Aleluia! A adoração lava nossa alma do pecado da murmuração. Jesus foi provado na cruz do Calvário, sabia disso? Jesus foi provado no momento da cruz, para saber se sairia dos seus lábios a murmuração ou a adoração.
Jesus antes no Getsemane teve um tempo de choro e ranger de dentes, de lágrimas, de algo que foi corroído na sua alma, a ponto de ser tão extremo que ele suava gotas de sangue, de tão extremo que tinha sido o encontro no Getsemane. E ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas naquele momento, Deus não lhe falou nada. E quando ele foi levado ao Gólgota, já no madeiro, na cruz, ele poderia muito bem ter saído do Getsemane, já praguejando, dizendo: Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está nem aí para mim. Que pai é esse que não olha para o seu filho? Imagina se Jesus fosse aquele adolescente rebelde, para querer tirar a satisfação com o próprio Deus. E mesmo chegando na cruz do Calvário, ao seu lado, tanto esquerdo quanto direito, 2 ladrões, e um intimando a sua divindade, dizendo: se tu és realmente Deus, livra-te a ti mesmo e a gente também, tira-nos daqui. Deus poderia muito bem, na sua essência e potencialidade, como 100% Deus e 100% homem, poderia muito bem falar: você quer saber de uma coisa? Pai, eu vou rasgar tudo aqui, vou mandar um raio matar todo mundo e vou me livrar dessa cruz e pronto, e acabou, e aí já resolve o problema, a parada, e aí não vai ter problema nenhum, e aí aqui, ó, pode deixar que você fica aí no céu e eu fico aqui na terra e resolvo a parada e tá tudo certo. Deus não mediu esforços. Ele, ao invés de fazer isso, ele trocou o que poderia ser palavras de murmuração, que liberaria-lhe a ingratidão por tudo que Deus havia lhe concedido como filho. Ele trocou por palavras de adoração. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sempre no momento da murmuração é difícil, mas aprende a morder a língua, travar e dizer: Senhor, o teu nome seja glorificado, bendito seja o Senhor, porque eu sei que na hora da provação eu vou viver a abundância do Senhor. Jó, no momento da adversidade, no momento da luta, ele estava todo impregnado da sua lepra, os seus amigos foram contra ele, os seus familiares haviam falecido, os seus 10 filhos, a sua esposa estava contra ele, mas ele se levanta, Jó capítulo 19, verso 25, dizendo: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a expectativa daquele que sabe ter sempre um cântico novo nos seus lábios, ao invés de ter uma palavra de murmuração e liberar a ingratidão. Entenda que os nossos erros e as nossas murmurações, elas não afetam a Deus. Grave isso. E aqui eu encerro. Os nossos erros, eles não afetam a Deus, mas a nós mesmos e a nossa geração. Por conta da murmuração, por conta da ingratidão, toda a geração daqueles que estavam no deserto não entraram em Canaã. Depois você lê o texto, e o texto é muito claro, que somente os mais jovens, as crianças, Josué e Caleb, acessaram a terra de Canaã da promessa. Porque a murmuração não afetou somente a eles, mas a geração deles. Portanto, sempre pense: o seu erro nunca vai incomodar a Deus, a sua murmuração nunca vai incomodar o Senhor. Só trará para nós peso que às vezes pode nos levar a um custo muito alto, de meses, de anos, sem entender o que é que está acontecendo.
Portanto, é tempo de nos arrependermos, de olharmos para o nosso coração, de clamarmos por misericórdia ao Senhor e dizer: Deus, me faça ter um coração grato todos os dias, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós. Seja nas calúnias, o Senhor tem cuidado de nós. Seja na provação, o Senhor tem cuidado de nós. Seja no tempo de abundância, o Senhor tem cuidado de nós. Seja no tempo da prosperidade ou da escassez, o Senhor tem cuidado de nós. Seja no tempo da calamidade ou no tempo da abundância, o Senhor tem cuidado de nós. Bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor, honrado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Glória a Deus. Espírito Santo, nós nesse momento nos colocamos, Senhor, arrependidos debaixo da tua soberana mão. Clamamos a ti, ó Deus, por misericórdia. Clamamos a ti, ó Deus, por favor e graça sobre nós. Espírito de Deus, vem sobre nós com o teu poder e com o teu perdão, Senhor. Lava-nos no poder que há no teu sangue. Nos faça-nos termos um coração gratos a ti. Gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. Gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Gratos porque o Senhor tem sido favorável sobre nós em todo o tempo. E o teu amor, ó Deus, não tem tido fim sobre nós. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos por esta casa, te louvamos pelos filhos, te louvamos por tudo que o Senhor tem concedido-nos. Senhor, nos guarda-nos, ó Senhor, para que não andemos sós, para que não tenhamos a ingratidão de acharmos que somos capazes de fazermos alguma coisa, ó Deus, sem ajuda, sem a completude, sem a unidade de propósito. Deus, livra-nos, ó Senhor, de murmurarmos, ó Senhor, de abrirmos os nossos lábios para proferirmos palavras amargas, ó Deus, declararmos contrário àquilo que o Senhor está gestionando sobre nós para esse tempo. Senhor, levanta-nos como uma igreja curada, sarada, que entenda o seu posicionamento no reino espiritual, que entenda o seu posicionamento como filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo. Senhor, nós te pedimos, Espírito de Deus, vem sobre nós, nos levanta, nos ajuda-nos, leva-nos, ó Senhor, a entendermos o que o Senhor tem sobre nós. Nos sustenta-nos pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos e adoramos o teu nome e sempre jubilaremos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ainda continuará fazendo, não somente pelo aquilo que o Senhor tem nos dado, mas pela plenitude daquilo que tu és sobre nós. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, seja alimentado pelo Espírito de Deus, que a gratidão do Senhor reine sobre a sua vida, reine sobre o seu coração, que não deixemos nunca o espírito da ingratidão, da murmuração, da solidão dominar o nosso coração, sabendo que tudo e todas as coisas estão sob o controle e o comando das mãos do nosso Deus. Amém? Te espero domingo para o nosso culto poderoso, culto de celebração, com tempo especial do Senhor. Convide outras pessoas. Você que nos acompanha também é nosso convidado a estar conosco nesse domingo às 18 horas. E teremos um tempo especial da parte do nosso Deus em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por tua palavra, obrigado porque o Senhor encheu o nosso coração, a nossa alma de gratidão a ti. Queremos, ó Deus, aprender, ó Deus, todos os dias a honrarmos o teu nome,
ó Deus, e não deixarmos, ó Senhor, que as murmurações, que a ingratidão, que a solidão, ó Deus, domine a nossa alma, o nosso coração, porque sabemos que tudo e todas as coisas estão sob o poder e o controle do Senhor. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da guarnição e da proteção do Teu Espírito Santo, e nos dê amanhã, Senhor, uma quinta-feira especial, uma quinta-feira de milagres, de surpresas, uma quinta-feira de bênçãos e de paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo e Eterno seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, desde agora para todo sempre. Toda a igreja diz bem forte, amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro, querendo Deus.